Bom, boa tarde a todos e todas. Como eu falei, a gente vai começar a gravar, então, para todo mundo ter acesso depois, quem não pôde participar hoje, tá? Primeiramente, quero agradecer a disponibilidade de Isabel. Isabel estudou comigo em gestão ambiental, hoje ela está trabalhando na Sudema como técnica ambiental. Ela também trabalha com uma linha de produtos de beleza e de higiene pessoal, toda artesanal, então, assim, ela realmente entrou na área da química aí involuntariamente, e, e hoje ela está exercendo aí sua profissão com excelência lá no laboratório de análise de água da Sudema. Para quem não conhece, a Sudema é a Superintendência de Administração do Meio Ambiente do Estado da Paraíba, tá? Como vocês sabem, eu sou de João Pessoa, Isabel também mora em João Pessoa, então, de certa forma, acaba que eu vou levar um pouquinho do que a gente tem aqui para vocês que moram no Rio Grande do Norte e até o pessoal que também mora no Ceará. Lembrando que a Sudema, ela nada mais é do que o órgão similar ao IDEMA que tem no Rio Grande do Norte. Então, só para vocês entenderem aí como é que está a postura da Sudema em questão de hierarquia dentro do Estado, certo? Isabel, eu deixo aqui aberto para você se apresentar, você explicar como é que vai ser todo o trâmite aí da sua apresentação, se a discussão vai ser no meio, se vai ser no final. Lembro para todo mundo que quem quiser fazer perguntas pode deixar lá no chat, de acordo com o que Isabel colocar aí, a gente vai discutir depois, responder, tá? Então, eu acho que esse momento é único, aproveitem ao máximo. Vocês estão entrando agora no curso de gestão ambiental e no primeiro semestre, e isso é algo que eu prezo muito, é que vocês conheçam um pouco mais da futura profissão de vocês e um pouco mais também da química dentro dela, certo? Isabel, com você, todas as suas palavras. Eu vou até me ausentar aqui na câmera e no áudio. Obrigada, Rômulo, pela apresentação. Bom, como o Rômulo já bem disse, meu nome é Isabel e eu sou gestora ambiental. Me formei, né, colegial durante a pandemia agora. Então, eu estou atuando na área de gestão ambiental fazem 3 anos. E nesse meio tempo, como o Rômulo falou, eu entrei involuntariamente na área da química. E nossa palestra vai ser sobre isso, sobre essa questão da química na gestão ambiental e todo o processo da introdução do gestor ambiental nessa área. Bom, a nossa profissão ela é baseada no artigo 225 da Constituição Federal do nosso país, que diz que todos têm o direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, porque isso afeta diretamente o nosso bem-estar, a nossa saúde, e é um meio de bem comum, de uso comum. Então, baseado nisso, tem a estrutura da profissão toda do gestor ambiental, seja qual for a área que o gestor quiser seguir. Como objetivos da profissão do gestor ambiental, como é uma profissão que tem atividades diversas, você pode escolher o campo que você quer atuar. Então, eu pontuei alguns objetivos para ficar mais fácil de compreender a profissão de gestão ambiental, já que vocês estão no primeiro período, está sendo tudo muito novo para quem está fazendo a primeira graduação e tudo mais. Então, o primeiro ponto é a gestão dos recursos naturais. O gestor ambiental, ele é muito preocupado, ele é formado a ser preocupado com os recursos naturais. Então, não sei se vocês já olharam a grade do curso toda, podem observar que vocês vão ter muitas disciplinas de unidades de conservação, de recursos hídricos, resíduos sólidos, de edafologia, tudo isso para tornar eficiente a gestão dos recursos naturais na área que você vai atuar. As unidades de conservação, elas são de diversos tipos, e nelas o gestor ambiental atua como participante de uma equipe multidisciplinar, ou seja, o gestor ambiental ele atua com biólogos, com químicos, com ecólogos, para
efetivar a gestão da unidade de conservação. A unidade de conservação ela pode ser integral ou ela pode ser de uso sustentável, ela pode permitir visitação. Então, o gestor ambiental ele vai atuar fazendo a gestão dessa unidade de conservação, participando do plano de manejo da área, pode participar no zoneamento da área também de conservação. Na parte de recursos hídricos, que foi onde eu me encaixei no começo do curso de gestão ambiental, a nossa profissão, ela nos permite trabalhar com bacias hidrográficas, permite trabalhar, como eu trabalho agora, com a identificação de problemas com os recursos hídricos, que eu faço monitoramento de rios, monitoramento de açudes, de praias, para uma gestão efetiva realmente dos recursos hídricos. E com relação aos resíduos sólidos, nós atuamos também com toda a legislação para os resíduos sólidos, seja qual for o tipo de resíduo, um resíduo hospitalar, um resíduo de laboratório, ou um resíduo sólido de qualquer outra atividade. O gestor ambiental, ele pode ir lá fazer vistorias, fiscalizações ou adequações, né, para a empresa, ONG ou seja qual for a organização seguir a legislação de resíduos sólidos. Na parte de melhoria da qualidade ambiental, boa tarde, Juliana, seja bem-vinda. Estou no tópico 2 aqui, da melhoria da qualidade ambiental. O gestor ambiental ele pode atuar com a implementação do SGA. Provavelmente vocês já devem ter visto, agora no primeiro período, as normas ISO, que são normas de padronização mundiais para organizações. E a ISO ela tem um conjunto de normas do número 14.000, que são destinadas ao sistema de gestão ambiental. Então, o gestor ambiental ele pode atuar nessa área fazendo um levantamento da empresa para fazer a adequação a essa norma. Ainda na melhoria da qualidade ambiental, o gestor ambiental ele pode trabalhar com monitoramento, que não pode ser só de água, pode ser um monitoramento para queimadas, um monitoramento de unidades de conservação, da taxa que tem de plantio, um monitoramento em geral. Pode ser um monitoramento de alguma área de risco também. Vocês ainda não viram a ISO, Anderson? Vocês vão ver. Eu vou lendo os comentários de vocês podem ir comentando que a gente vai como se fosse uma conversa. A ISO, como eu vinha falando, são normas mundiais. Então, a empresa que busca se adequar a ela, ele tem que deixar a empresa pronta, seguindo todo o processo que a norma impõe para receber a acreditação da norma, né? Para ele ser como se fosse um selo, receber como se fosse um selo que está seguindo aquela norma. E é bem complicado esse processo de adequação. E aí, o gestão ambiental, vocês vão ver ao longo do curso que vocês vão aprender a identificar os processos para tornar uma empresa certificada ou acreditada pela ISO. E aí, o gestor ambiental, ele faz, por exemplo, como vocês vão ver mais à frente, gestão de laboratórios. Vocês vão entrar no ambiente, ver o que precisa melhorar e aí dar início a todo o processo para implementar essa norma, para que a empresa seja certificada com essa norma, seja com o sistema de gestão ambiental, como qualquer outro sistema, como a ISO também tem normas para laboratórios específicas, que aí diz que, por exemplo, coisas bestas, entre aspas, né? Que na verdade são para a segurança das pessoas que trabalham no laboratório. Uma porta tem que abrir para fora, a gente tem que ter um lugar específico para guardar tais reagentes. Então, o gestor ambiental ele vai identificar esses problemas e vai trabalhar com outros profissionais para resolvê-los e ter essa certificação da ISO. Bom, Juliana, esse selo, na verdade, são diversos selos.
os postos de gasolinas, ele tem que ter alguns selos específicos para ter o funcionamento. E não precisa ser necessariamente da ISO, às vezes são alguns selos a nível nacional, porque a ISO ela é internacional. Não sei se ficou claro. O gestor ambiental ele também trabalha com prevenção de desastres. A NR09 é uma norma regulamentadora que estabelece obrigatoriamente a elaboração de um programa de prevenção de riscos ambientais. Ou seja, assim como Juliana citou, dos postos de combustíveis, eles têm que ter um plano caso aconteça algum desastre ambiental. Assim como qualquer outra empresa, ela deve ter esse plano para desastres. Assim como um laboratório, quando vocês tiverem a oportunidade de visitar, vocês vão ver que eles têm saída de emergência, extintores, tem lava-óleos, tem chuveiro, tudo isso para caso aconteça algum risco. Mineração também, como o Jadson está falando, eles têm que ter um plano para prevenção desses desastres, para minimizar os impactos que possam vir a acontecer. Aí também tem o deslizamentos e enchentes, que o gestor ambiental ele também pode aí realizar monitoramentos de áreas de riscos para prever quando pode acontecer um deslizamento, um enchente ou algum outro desastre natural ou algum desastre que está sendo provocado pela ação do homem, para fazer uma gestão social daquele local. Eu acho que vocês já devem ter visto, onde vocês moram, casos de deslizamento, desmoronamento, que às vezes a prefeitura ela atua com antecedência e retiram os moradores da área e relocam para outro lugar. Esse tipo de gestão, ela também pode ser feita pelo gestor ambiental, de prever um deslizamento, de elaborar um projeto para a realocação desses moradores. E aí, gestão ambiental, como vocês podem observar, ele tem várias atuações, seja de âmbito social, âmbito econômico. E aí, a gente entra na parte da química ambiental, que é o nosso objetivo, né, nessa apresentação. A química ambiental, ela é um campo do estudo da química que objetiva conhecer alguns processos do meio ambiente, alguns processos naturais ou processos antrópicos, que ajudem na gestão do meio ambiente. Juliana perguntou sobre a questão do selo. Nós, gestores ambientais, temos muitas disciplinas de química, gestão do laboratório, química ambiental, tem também disciplina de microbiologia, que também é em laboratório. Então, vocês vão conhecer o passo a passo das análises, qual o objetivo de cada uma, para poder tomar uma decisão com os resultados dessas análises. O meu trabalho na Sudema é realmente esse. Eu passei 2 anos como estagiária lá, e aí eu fazia as análises. Então, eu pude conhecer de perto o processo de cada análise e a relação que um parâmetro tem com o outro, fazer coletas, saber identificar se a amostra vai precisar ser diluída ou não. Tudo isso para poder ter a capacidade de tomar uma decisão a partir dos resultados da análise, de conferir se o resultado está correto, ou às vezes os resultados os parâmetros que têm afinidade estão com resultados discrepantes, e aí o gestor ambiental, quando ele tem afinidade nessa área da química, ele consegue notar isso, consegue gerir melhor o meio ambiente com relação a essas análises de química. Bom, como eu venho falando da química ambiental, os objetivos da análise da água, que é... Fabiano, quantas habilidades o gestor ambiental está apto? Eu não sei quantificar, mas com relação à química ambiental, o gestor ambiental ele pode tomar decisões com relação
a essas análises, ao monitoramento ambiental. Com relação aos laudos emitidos pelas análises, o gestor ambiental, infelizmente, ele não pode assinar como químico, né? Porque ele não pode fazer parte do conselho de química. Mas ele precisa conhecer todo o processo da análise, entender o objetivo de cada parâmetro para poder tomar uma decisão, para fazer uma gestão dos recursos hídricos. Bom, o objetivo da análise de água com relação à análise de águas naturais são para identificar contaminantes, lançamento de efluentes, irregularidades em sistema de captação de esgoto, como acontece bastante em algumas cidades, de pessoas ligarem o esgotamento sanitário na rede pluvial e essa água chegar ao mar. Então, o gestor ambiental, com a química, pode identificar isso. E também serve para prevenir, porque quando alguém tem um empreendimento que é potencialmente poluidor com relação a recursos hídricos, ele precisa emitir uma licença para funcionar. E aí, nesse licenciamento, é requerido essas análises para poder emitir ou não a licença. Então, é um ato de prevenção para saber se a pessoa está cumprindo com a legislação vigente. Outro método de prevenção é o monitoramento de águas e o IQA, que é o Índice de Qualidade de Águas, que foi desenvolvido para reservatórios, para águas que vão ser utilizadas para consumo após um tratamento. Vou falar um pouquinho mais sobre ele um pouco mais à frente. A minha contribuição na SUDEMA, como Rômulo citou no começo da apresentação, a SUDEMA é a Superintendência de Administração do Meio Ambiente aqui da Paraíba. Então, é um órgão estadual responsável por toda a administração do meio ambiente. Aí a gente entra com resíduos sólidos, com gestão de unidades de conservação, tudo que eu falei que o gestor ambiental faz. A SUDEMA, ela atua aqui na Paraíba. Eu trabalho desde 2017 na Coordenadoria de Medições Ambientais. E lá a gente realiza análises com, por exemplo, análises microbiológicas, físicas, químicas e análises espectrofotométricas. Vou falar um pouco sobre cada uma delas que a gente realiza. Eu entrei na SUDEMA em 2017, fui lá com a cara, a coragem, deixei o currículo, fui chamada, conheço Itaragil, ele é diretor técnico de lá, a gente está trabalhando no laboratório junto, ele está fazendo doutorado, a gente vai se ajudando ali. E na coordenadoria de medições ambientais, eu trabalhei por 2 anos como estagiária. Então, eu realizava coleta, realizava análise de custo para análises particulares, realizava vistoria junto com a chefe de divisão. Essas análises todas eu já fazia lá de coliformes termotolerantes para identificar se a água está poluída ou não, se tem presença de esgoto ou não. E aí, após os 2 anos de contrato, eu fui contratada para trabalhar como técnica do laboratório da SUDEMA. Então, fez 1 ano, mês passado, que eu estou como técnica, e agora sim que eu atuo como uma gestora ambiental, né, na parte de emissão de laudos, na parte de fiscalização, para fazer relatórios, na parte de tomada de decisões. E aí eu vou explicar para vocês como foi esse processo direitinho. Sim, é bem vasta as habilidades do gestor ambiental e vocês podem realmente escolher a área que vocês querem atuar, que tem mais afinidade, para facilitar. E essa questão da competência técnica, Fabiano, a gente ainda está para regularizar, né, as atividades do gestor ambiental, esse processo está em trâmite. Aí algumas coisas a gente não pode assinar ainda, mas aí é como eu estou fazendo. Eu terminei o curso de gestão ambiental
agora, em junho, colei grau agora em junho, e aí eu vou entrar para um curso técnico de Química, só para ter a quantidade de horas necessárias para fazer parte do conselho e assinar. Então, o único problema da gestão ambiental é que é uma profissão tão vasta, você tem que unir com uma pós, com alguma coisa, para escolher a área que você quer seguir. Mas é um curso que dá um leque de opções para você trabalhar. Como técnica de laboratório, agora eu faço a supervisão dos estagiários, orçamentos para análises particulares, coleta de amostra, confecção de laudos, vistorias e fiscalizações. E os parâmetros que a gente realiza lá no laboratório da SUDEMA são parâmetros de água e efluentes. A gente não realiza análise de alimentos, análise de solo, a gente só analisa água e efluentes líquidos. Então, lá a gente tem parâmetros físico-químicos, tem aí a DBO, a DQO, sólidos, coliformes e os métodos espectrofotométricos. Qualquer dúvida, vocês podem ir perguntando que eu vou pausando para responder. E aí, eu vou começar a falar dos parâmetros. Caso vocês tenham dúvida, podem ir perguntando. Vou tentar deixar o mais claro possível, porque como são análises práticas, acaba que possa ficar alguma dúvida quanto à técnica deles. A cor da amostra, ela é o resultado da existência de substâncias em solução na água. Como, por exemplo, acho que vocês já viram muito esses suquinhos em pó, que tem de uva, tem de morango, diversos sabores. Você bota o pozinho na água e a água fica daquela cor. A cor é realmente isso, a água fica meio transparente, você consegue observar por trás da água, mas ela fica com uma coloração. Então, a cor é realmente isso. E aí tem a cor aparente e tem a cor verdadeira. A cor aparente é quando a gente verifica a cor da amostra sem nenhum processo. Pega a amostra pura lá e vai verificar a cor dela. E a cor verdadeira é quando tem um processo de filtração para remover qualquer substância que não esteja dissolvida, que possa estar atrapalhando na análise. A turbidez já é essa questão do material em suspensão, quando a luz ela não consegue ultrapassar a água, quando tem um material ali no meio que impede a penetração da luz. E aí eu citei aqui, né, que a presença de matéria em suspensão na água, que aí a gente pode citar o silt, a argila, organismos microscópicos e outras partículas. Com relação à cor, o que dá a característica à cor em ambientes naturais é a dissolução de ferro, dissolução de manganês, matéria orgânica, algas. Então, a gente pode observar a presença dessas substâncias na água a partir da coloração que a água fica. Se a água fica mais esverdeada, a gente vê que tem algas, a gente faz uma análise para comprovar. Uma análise de ferro a gente faz para comprovar aquela cor mais avermelhada na água. Não sei se vocês viram que ultimamente teve uma polêmica aqui na Paraíba, porque a água perto da falésia que nós temos aqui no ponto mais oriental estava vermelha, a água do mar estava vermelha. E aí, lá no laboratório, a gente não teve um minuto de paz com tanta ligação. E eu, como gestora ambiental, não podia dar um posicionamento de dizer que era aquilo que eu tinha visto que era, porque a gente tinha que comprovar com análises científicas. Então, o que aconteceu? A falésia do Cabo Branco, ela é rica em silt, em argila, assim como as outras falésias, e essas substâncias, elas se diluem na água com facilidade. Então, a água, ela geralmente é amarela, ela é meio acinzentada. E aí, como a falésia está viva e o mar está tendo contato direto com ela, chegou numa camada que tem ferro, umas rochas de ferro dentro da falésia. E aí, esse ferro dissolveu e ficou um
uma extensa parte do Mar Vermelho, acho que uns 2 quilômetros da extensão da praia, que a água ficou vermelha. E aí as pessoas achavam que era alguma obra, que era algum esgoto, até a gente comprovar, fazer as análises de ferro, levar para outro laboratório e fazer análises com a rocha para comprovar que era o ferro da rocha, aí o pessoal ficou louco aqui, porque não podia tomar banho, achando que era com relação a esgoto. A análise de cor, Amanda, quando a amostra chega no laboratório, a gente geralmente faz a cor verdadeira, a gente filtra, para poder ter uma clareza maior no resultado. Mas ela pode ser feita assim também com a sedimentação da matéria, e a gente faz com o colorímetro, a gente bota no vidrinho, e lá ele já dá a cor da amostra. Sim, temperatura. A temperatura, como todos sabem, né, é a medida da intensidade de calor, mas ela é um fator muito importante na água, porque pode mudar algumas propriedades, né, da água. E aí ele tem reflexo direto com a vida aquática, porque dependendo da temperatura da água, alguns parâmetros, como oxigênio e outras substâncias, eles podem variar. E a variação deles podem ocasionar problemas sobre a vida aquática. Então, todos os parâmetros, por mais simples que pareçam ser, eles, quando estão em desequilíbrio, afetam de forma negativa o meio aquático. Com relação a sabor e odor da água, são, na maioria das vezes, a gente vem observando, nas praias ou em estuários, acontece de serem por causas naturais, como algas, vegetação em decomposição, micro-organismos, bactérias, fungos, mas também podem ser por causas artificiais ou causas, me perdi agora, causas artificiais antrópicas, que são aí o lançamento de esgotos domésticos, esgotos industriais, que podem afetar, deixar parâmetros desequilibrados e aí ocasionar mau cheiro, ocasionar um sabor desagradável. Por isso que a nossa água para consumo humano, ela tem que ter esse teste de sabor e odor para assegurar a qualidade da água potável. Os sólidos presentes na água, eles influenciam a turbidez e a cor. Porque um sólido suspenso é o resíduo que ele permanece no filtro. Imagine como se vocês fossem filtrar a amostra, botando um filtrozinho, uma peneira, alguma coisa do tipo. E aí aquele sólido ele fica. Então a gente chama ele de sólido em suspensão, porque ele não passa depois da filtração da amostra. Esse sólido em suspensão é o que é responsável lá pela turbidez, que não permite também que a luz passe, a luz ultrapasse na água. E esses sólidos em suspensão, eles podem ser divididos em sedimentáveis e não sedimentáveis. Os sólidos sedimentáveis é um sólido que ele é um pouquinho mais pesado. Então, quando você deixa a amostra em repouso, ele acaba sedimentando e vai ali para o fundo. E a amostra não sedimentável, os sólidos não sedimentáveis, são sólidos coloidais, bem pequenininhos, que ele não tem peso suficiente para sedimentar. Eles ficam circulando na água. E aí, para fazer um tratamento da água, é utilizado um coagulante para unir esses sólidos pequenininhos para que eles possam sedimentar ou que eles possam ser retirados para um efetivo tratamento da água. E o sólido dissolvido, que é o segundo tipo de sólido, é um material que passa no filtro, é um material que ele dissolveu na água e ali ele está homogêneo, e aí você pode filtrar
amostras quantas vezes você quiser, que aquela cor ou aquela substância vai continuar dissolvida. E é isso que dá a cor. São amostras, são sólidos como esse, que se dissolvem, que se tiver alguma coloração, que dá a cor à água. Mesmo você filtrando, a amostra vai permanecer daquela cor e aí vai dar a cor absoluta da amostra, sem interferências. A condutividade elétrica é um parâmetro que indica a capacidade da água de conduzir uma corrente elétrica. Esse parâmetro ele está relacionado com íons dissolvidos na água, que são partículas carregadas eletricamente. Geralmente, águas com muito sal, como águas do mar, elas dão uma condutividade elétrica bem alta, porque os íons, esses íons de sais faz com que a condutividade da água fique lá em cima. E aí a condutividade, ela também é relacionada com os sólidos dissolvidos totais da água, que é um cálculo feito através da condutividade para saber quantos desses íons estão dissolvidos na água, formando esses sólidos dissolvidos totais. O pH, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar muito, que indica, né, se a amostra, se a água, o alimento, ele é ácido ou básico, né? Na verdade, o pH, ele representa realmente esse equilíbrio entre os íons de hidrogênio, que é o H+, que é o íon ácido, e os íons de OH, que é o hidróxido, que são íons básicos. Então, quando vocês forem estudar ácidos e bases, vocês vão observar que toda substância ácida ele tem esse H, e toda substância básica ele tem esse OH. Como deixa eu lembrar de um ácido. O ácido clorídrico, o HCl, é um ácido do hidrogênio com cloro. E aí sempre tem o HCl, tem o OH para indicar se é ácido ou básico. E aí o pH ele tem essa função de indicar em uma escala de 0 a 14 se a amostra está ácida ou está básica. O ácido, ele vai de 0 a 6. O básico, de 8 a 14. E o neutro, como o Fabiano perguntou, é o 7. É quando está em equilíbrio. Quando essas duas moléculas estão unidas e formam uma molécula da água, que é o H2O. E aí, os problemas com relação ao pH é que uma amostra com um pH muito ácido, ela é corrosiva. E uma amostra com um pH muito alto, que é muito básico, alcalino, como vocês preferirem, ela também tem malefícios, também é corrosivo, pode causar incrustações, intubulações. O cloro, que já é o segundo parâmetro químico, ele é utilizado na água geralmente para desinfecção, porque o cloro ele tem um poder efetivo contra os micro-organismos patógenos que podem transmitir doenças que podem ser veiculadas através da água. Então, é muito utilizado o cloro para fazer essa desinfecção. O problema é que o cloro, ele tem dois tipos, né? Tem o cloro livre e o cloro combinado. O cloro livre, ele é o que está disponível para fazer essa desinfecção. Que você não sente o cheiro, não sente o gosto de cloro, e ele está ali fazendo aquela desinfecção, mesmo sem apresentar nenhuma mudança de cor. E o cloro combinado é quando essa molécula de cloro, ele liga-se a uns radicais de nitrogênio. Quando o cloro ele tem uma ligação com nitrogênio, ele reduz o poder de desinfecção que ele tem na água. E aí acaba apresentando aquele cheiro forte de cloro. Para solucionar isso é simples, é só adicionar mais cloro, mas tem a questão de quando a gente
ingere o cloro em excesso, ele pode causar danos celulares, que pode até gerar um câncer, quando tem o uso prolongado de cloro em excesso. Além também dele eliminar a vitamina E do organismo. Por isso que para água potável, a gente sempre faz o teste de cloro para saber se ele está dentro dos parâmetros que a legislação impõe, justamente para tornar seguro o consumo dessa água. O oxigênio dissolvido presente na água, ele é indispensável para os organismos aeróbicos, é indispensável para peixes, para outros organismos, né, que são presentes em rios, em estuários e tudo mais. A água em condição normal, ela contém o oxigênio dissolvido. E aí, esse teor de saturação do oxigênio, ele depende da altitude, da temperatura. Mas, quando tem um lançamento de esgoto ou alguma contaminação na água, o oxigênio, ele reduz. E aí, a gente tem como identificar se a água está sendo contaminada ou não através do oxigênio dissolvido. E aí, quando o oxigênio dissolvido ele reduz, a fauna presente naquele local, os organismos presentes naquele local, eles vão morrendo, eles vão migrando para outro lugar que tem uma demanda melhor de oxigênio. Então, quando a gente vê lançamento de efluente direto em algum rio ou alguma lâmina d'água, é fácil notar que não tem tantos animais, não tem tanto peixe, é um ambiente que libera mau cheiro. Então, assim como os outros, é um parâmetro importante para a identificação de contaminação. E também um parâmetro que a gente faz monitoramento do rio, utilizando esse parâmetro para indicar que no mês tal tinha mais oxigênio do que nesse mês. Então, aí a gente vai lá investigar o que é que está gerando esse consumo de oxigênio, para saber se está tendo algum lançamento de efluente clandestino, essas coisas. Ainda nos parâmetros químicos, eu vou falar um pouco sobre eles e eu vou mostrar como é feita a análise deles. O de oxigênio eu vou mostrar mais à frente, junto com o de DBO. Mas aí a acidez, como eu vinha falando do pH com relação à acidez e à alcalinidade, o pH ele verifica os íons de hidróxido e de hidrogênio, e aí ele dá um valor entre a escala. Já essas análises de acidez e alcalinidade, é possível identificar o que está causando essa acidez ou essa alcalinidade, que também podem estar sendo causadas por algum lançamento de efluente, alguma coisa que está em desequilíbrio no meio ambiente. A acidez, ela é dividida em 3 tipos, que é a acidez total, a acidez carbônica e a acidez mineral. Como já vem dizendo, né, a acidez mineral é uma acidez que é proveniente das rochas, dos minérios presente próximo ao corpo hídrico, e a acidez carbônica é a acidez derivada do gás carbônico. Então, como é que funciona isso? A gente faz análise de acidez total, e aí, com a mesma amostra, a gente submete ela a aquecimento, deixa a amostra lá fervendo por 3 minutos, até eliminar todo o gás carbônico que tem nela, para ver se tem acidez mineral. E aí, dependendo do resultado da acidez total, a mineral, é feita a subtração para descobrir a acidez carbônica. Geralmente, o que é que acontece? Geralmente, em ambientes naturais, toda a acidez contida no ambiente, ela é carbônica, ela é natural. Existe pouca acidez mineral, pouquíssima ou quase nenhuma. Eu passei um ano fazendo acompanhamento de um rio aqui na Paraíba e em todos os meses a acidez foi totalmente carbônica, ou seja, não identificamos nenhum lançamento de efluente industrial, alguma coisa que pudesse alterar essa acidez naquele rio. Então, é um fator importante de ser estudado na gestão ambiental, no laboratório, para a gestão de águas. A alcalinidade, da mesma forma.
A alcalinidade, ela é a medida total de substâncias capazes de neutralizar os ácidos. Quando o ambiente tem uma alcalinidade baixa, qualquer interferência, ela modifica o pH daquela água. Quando a água é mais alcalina, o pessoal pode fazer, adicionar à água ácidos que a escala do pH ela não varia tanto. Então, tem essas questões. E eu vou mostrar também como é feita a titulação da alcalinidade. O que é responsável pela alcalinidade são os carbonatos e os bicarbonatos de cálcio. E aí é feita a análise de alcalinidade também. A dureza da água, não sei se vocês já ouviram falar, mas provavelmente sim, de água mole, pedra dura, né? Essa questão de água mole, a gente realmente pode classificar a água como mole, como dura, como moderada. E aí, o que torna a água dura ou não é a presença de sais alcalinos terrosos, que são cálcio e magnésio. Então, da mesma forma que a acidez, a gente tem análise de dureza, que é dureza total, dureza de cálcio e dureza de magnésio. E aí a gente faz da mesma forma por diferença, faz dureza de cálcio e dureza total. E aí a diferença dos dois dá dureza de magnésio. E a dureza é um fator importante também, porque quando o ambiente tem uma dureza elevada, a água ela causa incrustações, ela tem um sabor ruim, um sabor bem estranho, metálico. E além de causar bastante problemas, né, com instalações hídricas, ela também não facilita o uso de sabão. Quando uma água é dura, se vocês tiverem a oportunidade de ver mais à frente, as pessoas adicionam sabão e a água não ensaboa. Então, é uma forma de identificar também se a água é dura. E aí eu vou para o passo a passo das análises. Essa análise de acidez. Na foto, essa cor já é a cor de viragem. Vocês já viram titulação? Ainda não, né? A titulação é um processo que a gente utiliza essa vidraria chamada Erlenmeyer, coloca a amostra nela, e a gente chama de titulado, e coloca uma amostra para reagir com ela em uma bureta, que a gente chama de titulante. Então, para a acidez ela tem um nível de escala do pH abaixo de 7. Então, a gente utiliza um reagente que vá igualar essa amostra, tornando ela mais básica. E aí, a gente faz um cálculo com esse volume gasto de amostra para saber o quanto ácida ela é. E aí, o processo, ele se dá da seguinte forma, a gente adiciona 100 ml da amostra no Erlenmeyer e 3 gotas de fenolftaleína, que é um indicador. E o fenolftaleína, ele dá essa cor rosa quando atinge um certo valor de pH, que é o valor que a gente para de titular e anota o volume gasto na bureta. E aí a gente adiciona esses 100 ml, adiciona o indicador, titula a amostra com o hidróxido de sódio, ou seja, uma base, como vocês podem ver, ó, NaOH, é uma solução básica, na concentração de aproximadamente 0,02 normal. E aí é feita a titulação dessa amostra até atingir um valor de pH, é anotado o volume gasto e aí a gente faz o cálculo para saber a acidez dessa amostra. Da mesma forma, é a alcalinidade, só que aí é um processo reverso. Uma amostra alcalina tem um pH acima de 7 e a gente vai reduzir utilizando um ácido, o ácido sulfúrico, em concentração baixa. E aí, da mesma forma, a gente utiliza 100 ml da amostra, utiliza as 3 gotas de fenolftaleína que utilizou na acidez, porque se a amostra não tiver acidez e ela ficar rosa, assim que colocar um indicador, a gente tem que titular, deixando ela assim, transparente, da cor inicial dela, para depois colocar um indicador misto, que deixa nessa coloração azulada,
E aí a gente vai titulando com ácido sulfúrico até ele ficar um rosa bem clarinho, até ele mudar, atingir o ponto de viragem. E aí, da mesma forma, a gente anota o volume gasto e realiza os cálculos. A dureza também é feita por titulação. A única diferença é que todas as amostras, para ser analisadas, elas têm que estar com pH 10, pH básico. Então, a gente tem uma solução chamada tampão, que é feita à base de amônia, para que as amostras possam atingir esse pH para poder ser titulada. E aí a gente adiciona 25 ml só da amostra, 1 ml dessa solução tampão de pH 10 e 20 miligramas de murexida, que dá essa cor aqui entre o vinho e o roxo, que é a cor inicial da amostra, que tem dureza, né? Se ela não tiver dureza, ela já vai ficar azul. E aí, essa cor meia roxo, rosa, meio vinho, na verdade, a gente utiliza na amostra para titular ela com a solução EDTA até a viragem para azul. E aí, como todas as outras titulações, a gente anota o volume gasto e realiza os cálculos para obter o resultado de dureza, para saber se a água é mole, se a água é dura. E aí a gente tem a classificação. Uma amostra que dá o resultado dessas análises dão em carbonato de cálcio. Então, quando a gente faz o cálculo, o valor que dá, ele dá, por exemplo, deu 15 miligramas de carbonato de cálcio. E aí a gente vai lá para a tabela de classificação, que diz que uma amostra que dê menos que 50 miligramas é considerada mole, uma amostra que dá entre 50 e 150 miligramas é moderada e de 150 a 300 é dura. Aí passou de 300 é muito dura, como a água da praia, por exemplo. É uma água muito dura, água de estuário, que é uma área de transição entre os rios, entre o rio e o mar. É uma água também muito dura. Então, esse valor aí ultrapassa de 300 miligramas por litro de carbonato de cálcio. E tem esses problemas, né, de não poder ser usado para o consumo, porque tem o sabor desagradável, causa incrustações. E aí não é viável ficar usando essa água em casa, por exemplo, porque acaba que as tubulações vão ter problemas pertinentes, recorrentes, e aí realmente não é viável financeiramente. Continuando nos parâmetros químicos, ainda nos parâmetros de titulação, nós temos cloretos. Os cloretos, eles vêm da dissolução de minerais ou da intrusão de águas do mar, que também tem relação com a condutividade, com a dureza também. Eles podem advir também de esgotos domésticos ou industriais, e quando estão em altas concentrações também mudam o sabor da água e tem propriedades laxativas. Então, uma água que dá um alto índice de cloreto, ela tem esse problema das propriedades laxativas, que não é própria para o consumo. E aí, eu vou explicar como é que é feita a análise de cloreto. A diferença entre água mole e água dura está relacionada na concentração de cálcio ou magnésio presente na água. Quando a água tem uma concentração muito alta de cálcio ou de magnésio, ou dos dois juntos, ela é considerada uma água mais dura. Deu para compreender, Fabiano? É com relação a cálcio e magnésio presente na água. Que aí tem a relação com águas que tem sal, que tem bastante íons, condutividade elétrica elevada também. A DBO, ela é uma análise de oxigênio, só que ela é uma análise um pouco mais longa. A gente tem o oxigênio dissolvido, que eu falei mais na frente, e tem o DBO. A DBO é a demanda bioquímica de oxigênio. É bem similar, praticamente igual
a prática do oxigênio dissolvido. A única diferença é que a gente deixa a amostra incubada a 20 graus Celsius por 5 dias e aí repete a análise de oxigênio para ver o quanto de oxigênio foi consumido. Porque a DBO é justamente isso, é a quantidade de oxigênio necessária para a oxidação da matéria orgânica por ações de bactérias aeróbicas, ou seja, quanto de oxigênio aquelas bactérias aeróbicas vão precisar para degradar toda a matéria orgânica que tem naquela água. Não sei se ficou claro, é um pouquinho chatinho de pegar, mas na prática, no instante, a gente entende. E a DQO é bem similar, só que a única diferença é que é a quantidade de oxigênio necessária para consumir a matéria orgânica através de um agente químico. Não é mais de uma bactéria aeróbica, uma bactéria que precise de oxigênio. E aí eu vou explicar os procedimentos agora. A análise de cloretos é uma análise de precipitação, volumetria de precipitação, porque ela forma um precipitado dentro do titulado. A análise é bem simples, assim como as outras de titulação que eu vim mostrando. A gente adiciona 100 ml da amostra e 1 ml da solução indicadora de cromato de potássio, que é o que dá essa coloração alaranjada à amostra. Fica quase que um amarelo neon, fica bem bonito. E aí a gente titula essa solução com nitrato de prata. Nitrato de prata é uma substância que, em contato com a pele, ela mancha, tem bastante problema, sabe? A gente tem que ter bastante cuidado para utilizar ela. E aí, quando a amostra ela atinge o ponto de viragem, ela forma um precipitado vermelho tijolo. Na química analítica tem muito disso de dar esses nomes, sabe? Vermelho tijolo, amarelo palha. E aí é questão de prática. Quando ele forma esse precipitado vermelho tijolo no fundo do Erlenmeyer, é que a gente para de titular, é considerada a viragem, né, da titulação, e aí é anotado o volume gasto, é realizados os cálcios, e o resultado também dá em miligramas por litro de carbonato de cálcio. Aí vai o oxigênio dissolvido e a DBO pelo método de Winkler. Hoje em dia, nós temos a análise de DBO através de equipamentos... como é que eu devo falar? Equipamentos que não são manuais, assim, eletrônicos. A gente coloca a sonda lá e ele já dá a quantidade em miligramas de oxigênio dissolvido na água. Mas aí a gente tem um método de Winkler também, que consiste nessa seguinte forma. A gente pega esse frascozinho, que é chamado de frasco Winkler, que tem aproximadamente 300 ml, e a gente enche ele com a amostra, sem deixar oxigênio dentro. Bota só a amostra, com todo cuidado, para ela não ficar... Eu creio que sim, que vão ter sim essas aulas práticas. É necessário para vocês verem. Eu acho que Rômulo vai preparar alguma coisa para vocês. E aí a gente enche essa garrafinha com a amostra, com todo cuidado, e a gente coloca 2 soluções que servem para fixação do oxigênio, que é a solução de alcalina de iodeto de azida e a solução de sulfato manganoso. Essas soluções juntas, elas fixam o oxigênio da amostra. Após isso, a gente adiciona 2 ml de ácido sulfúrico PA, que é o ácido sulfúrico concentrado, cerca de 96%, 97%. E aí ele forma uma cor laranja, parecida com uísque. E aí a gente titula a amostra com o tiosulfato de sódio, que esse tiosulfato também é inibidor de cloro, para análise de coliformes, eu vou falar um pouquinho. Não coloquei no slide porque não é química, né? Mas microbiologia. Mas eu vou falar um pouquinho à frente. E aí essa amostra é titulada e ela vai ficar um amarelo bem clarinho, que não dá para perceber quando a amostra vira, porque com a adição do tiosulfato, a amostra ela fica
da cor inicial dela. Por exemplo, nessa imagem da foto, a cor inicial dela é essa parte de cima, que é transparente. Essa parte de baixo, que está meio amarelada, e esse terceiro está todo, é o resultado da junção do arsida e do manganoso, que forma esse precipitado. E aí, para poder identificar a viragem da análise, da titulação, a gente utiliza amido. E o amido, em contato com o iodo que foi produzido na reação, ele fica azul. Então, fica muito fácil de visualizar quando a amostra tem essa viragem, esse ponto de viragem. Porque aí ele passa de azul para a cor inicial, que é um transparente, às vezes quando a amostra é um pouco amarelada. Então, a análise é só isso, praticamente. A análise de oxigênio dissolvido. E a gente aí anota o volume que gastou do reagente, faz todo o processo de cálculo e vê o resultado. Com relação a DBO, a única diferença é que a gente vai fazer a amostra em duplicata. A gente pega a amostra, coloca em 2 frascos. Um a gente não adiciona nada e bota na incubadora a 20 graus. E o outro a gente faz esse processo de titulação. Aí a gente anota o volume de reagente que usou para titular. E a outra, a gente só tira de lá da incubadora com 5 dias. Os cálculos são baseados em 5 dias. E aí, quando a gente realiza esse mesmo procedimento com ela, a gente vê a diferença. Por exemplo, uma amostra que a gente incubou na terça, que deu 5 miligramas por litro de oxigênio, e a gente vai lá hoje, abre e deu 2. Então, a gente vê a diferença de quanto de oxigênio que essas bactérias usaram para poder consumir a matéria orgânica durante 5 dias. E aí, essa é a DBO, a demanda bioquímica de oxigênio. A demanda química de oxigênio, na SUDEMA, a gente não realiza de forma manual. A gente realiza com kits. E aí, a gente só faz adicionar a amostra a um vidrinho que já vem com toda a solução pronta, deixar no termorreator por 2 horas, em determinada temperatura. Quando bota para ler, ele já dá o resultado. Graças a Deus, né, tem muita análise que a gente faz assim e ajuda, né, na dinâmica do laboratório para não ficar tão cheia, tão pesada, porque a gente faz muita análise. A gente faz análise de muitos rios, muitas praias, então a gente acaba tendo essa ajuda desses kits para facilitar as análises. Ainda nos parâmetros químicos, eu adicionei só mais 3, porque são os mais relacionados à água de potabilidade, ao índice de qualidade de água. Mas lá na SUDEMA a gente faz análise de chumbo, análise de amônia, análise de nitrito, nitrato, fosfato, a gente faz diversas análises. Escolhi essas porque são mais utilizadas para controle de água potável. A análise de ferro e manganês, a gente também faz por kit, assim como a fósforo nitrogênio. Então, não tem nenhuma metodologia específica para falar assim como foi da titulação de cada um. O ferro e manganês, ele pode se originar na água a partir de dissolução de compostos do solo ou de despejo industrial. Então, aí, como eu falei da questão no começo, lá que eu falei da questão daqui da praia, que o ferro, ele causa uma coloração avermelhada na água, e o manganês, ele causa uma coloração mais amarronzada. Então, aí acaba manchando roupas e outros produtos industrializados. Por isso que a gente realiza essas análises na água potável e nas águas de poços, porque no caso da água de poço, é uma água que tem essa profundidade maior e está com mais contato com o solo, que ela pode ter os índices de ferro ou manganês mais elevados do que a gente está com hábito em águas superficiais. E aí a gente realiza esse tipo de análise também. A análise de fósforo,
A gente faz porque é um parâmetro importante sobre o crescimento das algas. As algas, elas geralmente têm um crescimento em excesso quando tem algum lançamento de efluente na área. Então, quando uma área começa a receber efluentes domésticos com elevadas taxas de matéria orgânicas, essas algas, microalgas, que são imperceptíveis ao olho nu, ela cresce em excesso. E aí, no ciclo do nitrogênio, quando começa a liberar amônia, nitrito, nitrato, a gente vai observando que essas algas elas acabam ficando em excesso e consomem o oxigênio presente na água. Por isso que é importante a gente observar fósforo, nitrogênio, amônia, nitrito, nitrato, que estão presentes na água, para saber se eles estão propiciando o crescimento de algas. E, a partir disso, identificar pontos de lançamento de efluentes nos rios. Então, essa análise de fósforo e nitrogênio são análises que a gente geralmente faz em cursos d'água, em rios e estuários, para identificar a eutrofização, se está tendo eutrofização na área. E aí o fósforo tem como as principais fontes dissolução de compostos do solo, decomposição da matéria orgânica, como eu havia falado, e aí esgotos domésticos ou industriais, fertilizantes, detergentes ou excrementos de animais. Ou seja, que é um parâmetro que indica contaminação também. Nitrogênio da mesma forma, que é um elemento indispensável para o crescimento das algas, que pode ocasionar essa eutrofização no ambiente. E aí, no processo de nitrificação, o nitrato na água, ele pode causar metemotoglobinemia. Eu sempre me confundo no nome. Mas é uma doença que, quando a água é ingerida, que tem um excesso de nitrato, esse nitrato ele vai se unir com o oxigênio na corrente sanguínea e acaba dificultando o processo de respiração. Em adultos, não pode chegar a matar, não causa morte, mas é mais comum ver causar morte em bebês, que o pessoal chama a doença do bebê azul, quando tem a ingestão de nitrato. E aí, por isso que a gente controla esse parâmetro para identificar, né, se é um risco para a saúde, para as pessoas que utilizam do meio. E a amônia é tóxica aos peixes. Então, quando tem esse nitrogênio na água, que se transforma em amônia, acaba ficando um ambiente impróprio para os peixes. E aí a característica do ambiente eutrofizado é essa, né? Que tem pouco oxigênio, os peixes não conseguem ficar naquele local, tem alta matéria orgânica, mau cheiro, uma cor esverdeada. E aí as causas, né, do aumento do nitrogênio na água são exatamente o esgoto doméstico e industrial, fertilizantes ou excremento de animais. Por isso que é um parâmetro importante para avaliar. E aí, concluindo as análises, a parte mais técnica, eu vou entrar na parte dos programas que a gente tem na SUDEMA. Quando eu falo de tomada de decisões após o resultado das análises, é justamente desses programas que eu estava falando. Lá na SUDEMA, a gente tem diversos programas, né? Programa contra queimadas, aí tem o pessoal lá da fiscalização ambiental, o pessoal que cuidam dos animais que tem contrabando, e tem madeira ilegal, isso, aquilo, outro. Com relação à Coordenadoria de Medições Ambientais, que é onde eu atuo, a gente tem os programas de monitoramento de água. E aí a gente divide, né, por conta da legislação que separa cada um, a gente tem um programa de balneabilidade das praias. A gente utiliza a legislação do CONAMA, resolução do CONAMA, número 274 de 2000, porque nela a gente tem todos os parâmetros
que mostram, que classificam a água como própria ou imprópria para banho, para recreação de contato primário. E aí, aqui na Sudema da Paraíba, a gente realiza o monitoramento de 56 praias, ou seja, toda a zona costeira, a gente realiza esse monitoramento. E a gente dividiu em 72 pontos de amostragem. Então, toda semana a gente está lá recebendo uma amostra de água de praia, para realizar essa análise e saber se a água está própria para banho. E aí a gente divulga esse resultado no site oficial da Sudema. A gente tem o monitoramento dos rios, que eu estava falando, que faz todos aqueles parâmetros de análise, para saber se o rio tá conforme a resolução CONAMA 357, que fala sobre os usos e o enquadramento. Então, a gente tem um trecho do rio que o pessoal tá cultivando ostra, que o pessoal está cultivando camarão, alguma coisa do tipo. Então, essa legislação fala qual o valor máximo de cada análise que pode ter para poder cumprir aquele uso, para a água estar própria para aquele uso. Então, a gente faz todo esse projetozinho de saber qual o enquadramento daquele trecho do rio, qual o uso, para realizar as análises devidas e saber se está ou não própria. Inclusive, a minha pesquisa de TCC, quando eu falei que eu tinha analisado por um ano o trecho do rio, foi com relação a isso, com relação à ostra. Lá tinha cultivo de ostra e, segundo o enquadramento, não deveria ter. Mas, mesmo assim, eu fui lá fazer um acompanhamento durante 12 meses para saber se aquele rio, no papel, estava impróprio e, na realidade, poderia estar próprio. Então, eu fiz esse monitoramento para saber se o rio estava adequado para a criação de ostras. O que eu ia falar com relação das análises microbiológicas, da vulnerabilidade das praias, é o seguinte. Não, o rio não estava não, próprio não, infelizmente. As ostras estavam apresentando uma bactéria fecal e o rio ele estava com muita algas, ou seja, ele tinha lançamento de esgoto. Então, o meu trabalho ele contribuiu para alertar a população daquela área sobre os riscos que a ostra trazia para a saúde se ela fosse consumida de forma in natura, ou seja, crua, como geralmente as pessoas fazem, porque eles não tinham um processo de limpeza da ostra, sabe? Se eles tivessem um processo para limpar a ostra, fazer uma depuração, colocar aquelas ostras ali no rio só para crescer e depois colocassem em outro ambiente para elas serem purificadas e aí fazer a análise de novo para saber se estava própria e ok, mas eles não tinham. Eram pescadores que, por não ter condições de fazer esse tipo de tratamento, eles optavam por vender a ostra um pouco menor para pessoas que tinham condições de fazer esse tratamento para poder revender com segurança. Então, o trabalho serviu para alertar aquela população sobre os cuidados para o esgotamento sanitário da área, para não atrapalhar, né, na única fonte de renda que eles tinham. Por isso que eu não costumo comer ostra crua. E serve de alerta também, né? Com relação à vulnerabilidade das praias, a gente faz análise microbiológica. A gente não faz nenhuma das análises que a gente citou, que eu citei, na verdade, ao longo da apresentação. A gente faz análise de coliformes termotolerantes, que é uma bactéria fecal. E aí, eu botei no próximo slide, ou dois, daqui a dois, não lembro, a faixa que diz se a água está excelente, se a água está própria, se a água está imprópria para banho. Mas a balneabilidade, ela consiste em um monitoramento semanal. Então, a gente recebe essas 56 praias semanalmente, faz as análises de todas essas praias durante 5 semanas. E aí, após as 5 semanas, dependendo do resultado, é que a gente classifica se a água está própria ou não para banho. Com relação ao monitoramento dos rios, a gente faz praticamente todos os parâmetros que eu mostrei ao longo da apresentação, porque, como eu havia falado,
Pode repetir, Amanda, a pergunta? Como eu havia falado, tem trechos do rio que a população tem diferentes usos, então a gente acaba tendo mais cuidado com os parâmetros. Tem uns que é necessário e outros que não. Quanto tempo leva, no caso, em média, essa amostra? Cada amostra, Amanda? Para fazer análise, seria isso? Se for para fazer análise da questão da balneabilidade, a gente incuba a amostra, vou explicar direitinho. A gente coleta 300 ml da amostra da praia com todo cuidado, o coletador vai lá, traz a amostra para a gente faz o processo de análise por membrana filtrante. A gente coloca uma membrana em um filtro, coloca a amostra e utiliza uma bomba para fazer a sucção da amostra. E ali, todos os coliformes fecais ficam retidos naquele filtro. Então, o que é que a gente faz com esse filtro? A gente coloca ele em uma placa com o alimento para ele se desenvolver. Só que aí, nesse alimento, a gente coloca um indicador, que a gente chama meio de cultura, né? Nesse meio de cultura, a gente tem um indicador da cor azul. Então, quando a gente coloca a amostra, esse filtro, na verdade, contendo os coliformes termotolerantes, nessa placa, com esse meio líquido azul, a gente tampa e coloca ele numa incubadora na temperatura que é mais ideal para o crescimento dessa bactéria, que no caso dos coliformes termotolerantes, é 44,5 graus. E aí, com 24 horas, a gente vai lá fazer a leitura dessa amostra. Quando a gente abre a placa, onde tinha coliforme termotolerante que se alimentou daquele meio, ele fica azul. Então, realmente a gente faz a contagem, a gente abre a placa e conta quantos tem de 1 a 1 e faz a anotação. No próximo slide eu vou mostrar em relação a essas quantidades, que é de acordo com ela que a gente classifica a praia, como própria ou não. Na parte de microbiologia, vocês vão ver isso bem direitinho, vocês vão ver análise de alimento, análise de salmonela, que eu também citei com relação à ostra, que assim como o coliforme, elas transmitem doenças, né, são patógenos. E aí, como a Amanda já viu no curso técnico, eu acho que a Amanda deve ter visto como técnica de túbulos múltiplos, que é mais comum em universidades, como a gente viu, eu e Rômulo, no IF. A técnica de tubos múltiplos tem o teste presuntivo, o teste confirmativo, com caldo lactosado, com outro meio lá, que é um verdinho, e aí demora quase uma semana para ter o resultado, e mesmo assim não é um resultado tão certo, é por número mais próximo, que é o NMP. A gente lá na Sudema, como recebe muita amostra, a gente faz pela técnica de membrana filtrante. A questão do IQA, que é o Índice de Qualidade de Água, a gente realiza nos principais açudes daqui da Paraíba. A gente realiza em exatamente 99 açudes, faltou só um para completar 100. Mas aí são os principais açudes para abastecimento público da Paraíba, e aí a gente analisa para saber da qualidade da água, e assim como a balneabilidade, a gente classifica como água excelente, muito boa, razoável, de acordo com o peso que a gente atribui para cada parâmetro analisado. Vou mostrar direitinho no próximo. Aqui eu vou detalhar, né? Segundo a legislação e a classificação. Na balneabilidade, como eu estava falando, a gente classifica da seguinte forma: a gente faz as análises por 5 semanas, a gente tem 5 resultados, e aí, como é que funciona esse cálculo? 80% da quantidade de amostra, porque às vezes pode ter diluição, alguma coisa do tipo, até 80% desses resultados, se eles derem a soma deles, na verdade, a soma deles derem menor que 250 coliformes termotolerantes, a água é classificada como excelente. Por isso que tem
essa questão de monitoramento, que é um resultado após 5 semanas. A gente tem que ter 5 valores para realizar o cálculo e saber esse resultado. E aí, quando dá abaixo de 250, a água é excelente. Quando dá até 500, entre 250 e 500 coliformes termotolerantes, a água é muito boa. E quando dá até 1000, a água é satisfatória. Lembrando que isso é a soma das 5 semanas. E quando é que a água dá imprópria para banho? Justamente quando ela ultrapassa. Quando a soma dessas 5 semanas, 80% dessas amostras durante 5 semanas, dá acima de 1000, a água ela fica imprópria até as 5 semanas que vão vir derem entre esses outros intervalos de resultados para poder classificar como boa ou satisfatória ou excelente. E aí eles têm tem uma outra questão, que quando uma amostra ela dá acima de 2.500 coliformes, não precisa nem contar, nem fazer cálculo nenhum. A água ela já está imprópria ali até passar mais de um mês sem dar essa quantidade, para poder se tornar própria de novo para banho. Eu não sei se vocês já notaram, quando vão à praia, que tem essas placas, né? Água própria para banho, água imprópria. E aqui na Paraíba, a gente utiliza placas de coloração verde ou vermelha para indicar a qualidade da praia, se a água está própria ou não para o consumo. Essa análise também é feita em balneários, em casas de festas que tem piscina, mas como eles geralmente usam cloro, fazem a desinfecção desses coliformes, né? Por isso que quando a gente vai analisar uma amostra no laboratório que contém cloro, a gente utiliza um reagente, o mesmo reagente que a gente utiliza para titular o oxigênio dissolvido. A gente coloca ele na amostra, ele inibe o efeito do cloro. E aí a gente vai e realiza a análise para saber se aquela análise está com contaminação. Porque o cloro ele é só para assegurar que a água esteja desinfectada, mas mesmo, independente do cloro não, a água não deve ter nenhum coliforme termotolerante para poder ser segura para o contato primário, porque aí a gente, tendo contato com a água, a gente acaba ingerindo, e se tiver altas concentrações, tanto de coliformes quanto de cloro, pode acarretar doenças. Por isso que tem esse controle. Com relação ao monitoramento dos rios, a classificação dos corpos e diretrizes ambientais é de acordo com o enquadramento. Aí a gente tem águas de 5 classes, são classe especial, classe 1, 2, 3 e 4. E aí a legislação, essa 357, ela vai informar bem direitinho. Primeiro, a gente caracteriza a água de acordo com a salinidade, para saber se a água é salobra, se a água é doce ou se é água salgada. Aí depois disso, a gente vai observar o enquadramento dela. No caso daqui da Paraíba, como os corpos já têm enquadramento já, a gente vai e faz as análises para comprovar se realmente está dentro do enquadramento ou se está abaixo do enquadramento, se a qualidade da água está abaixo do uso que ela deveria estar, para poder realizar um tratamento ou alguma ação para corrigir esse problema ambiental. Com relação ao monitoramento dos açudes, como todo mundo sabe, os açudes eles são reservatórios para a destinação do consumo. Eles passam por um tratamento, né? Mas aí a gente faz esse monitoramento. E aí a gente realiza oxigênio dissolvido para saber se tem oxigênio suficiente, se o ambiente está eutrofizado ou não, se tem lançamento de esgoto ou não. A gente faz coliformes termotolerantes, faz pH, faz DBO, temperatura, nitrogênio, fósforo, turbidez e resíduo total. E aí, cada parâmetro desse tem um peso atribuído. E o IQA, ele é um cálculo entre todos os nove parâmetros. E o resultado desse cálculo é que a gente classifica. No caso da Paraíba, a análise de praia a gente faz semanalmente, então, semanalmente a gente tem uma classificação para cada praia. Para os rios, a gente faz trimestralmente, a cada 3 meses tem uma classificação diferente para os rios. E para o monitoramento dos açudes, a gente faz com periodicidade de 4 a 6 meses. E quando o açude
ele tem uma classificação ótima, a gente indica com a cor que está prevista na Agência Nacional de Águas. Para a ótima, de 80 a 100, que é a coloração azul. A boa é a coloração verde, que é de 52 a 79. Razoável, amarelo. Ruim, marrom e péssima, vermelha. E aí, essa classificação, ela aqui no Brasil é separada por regiões. Essa é a classificação que é válida aqui para o Nordeste, para Bahia, para Paraíba. Mas para outras regiões, essa qualidade ela é mais alta. Ou seja, às vezes, para a água ser razoável, tem que estar de 60 a 70. Aqui não, para a água ser razoável, tem que dar de 37 a 51. Porque a qualidade da água, ela varia, né? De acordo com a região, de acordo com o clima. Então, tem todas essas questões para poder classificar a água para o consumo humano. Estou bem pertinho do final, acho que eu cansei demais vocês. E aí, a gente também realiza análises para lançamento de efluentes, que a gente utiliza a resolução CONAMA 430, que aí fala, né, do que pode ou não ter como parâmetro, como valor obtido, para poder lançar o efluente líquido. E aí eles separam, tem parâmetros com resultados para lançamento de indústrias e tem parâmetros para lançamentos de estação de tratamento de esgoto. E aí, eu citei algumas, para vocês terem uma noção de como funciona. Para poder lançar um efluente, esse efluente tem que estar com pH entre 5 e 9, e a temperatura do efluente, na realidade, a temperatura tem que ser menor que 40 graus. Só que tem uma questão. Por exemplo, se a temperatura do rio receptor for 33 graus, a variação da temperatura da água que vai ser lançada, ela não pode ultrapassar nem 3 graus a mais, nem 3 graus a menos do corpo receptor, porque aí pode ocasionar problemas no rio, causar desequilíbrio ecológico. E aí tem a questão de materiais sedimentáveis, que é uma análise que a gente faz em um cone, em off, que chama, a gente bota a amostra lá, espera 45 minutos, aí agita a amostra, espera mais 15 e faz a leitura. Ele é um cone de vidro com várias graduações. E aí o sedimento, quando ele vai sendo depositado no fundo, ele atinge uma graduação e a gente faz a leitura. Então, esse material sedimentável, ele só deve estar até 1 ml por litro dessa análise em off. E aí, com questão da DBO, porque o lançamento de efluente, quando tem muita matéria orgânica, o responsável pelo efluente, eles têm que fazer um tratamento na água antes de lançar. E esse tratamento tem que ter uma eficiência de, no mínimo, a redução de, no mínimo, 60% da demanda bioquímica de oxigênio, para poder lançar esse efluente e algum corpo receptor. E aí, a questão das nossas fiscalizações também são essas, de denúncias que a gente recebe de lançamento de efluente que não tem tratamento. Então, a gente faz todas essas análises para comprovar que, se ultrapassar, né, que vai estar em desacordo com a legislação, e a gente vai autuar aquele empreendimento, e aí tem todo o processo com quem está lançando, quem está cometendo esse crime ambiental. Com relação à potabilidade, que é para água para consumo humano, alguns parâmetros são o sabor, odor, a cor da água, que não pode ultrapassar 5 unidades, turbidez, a água também não pode ter material em suspensão, sólidos suspensos, e o pH da água, que ele tem que ser entre 6 e 9. Então, tudo isso a gente faz lá no laboratório, de acordo com cada uso, de acordo com cada legislação, e com relação às análises particulares, são pessoas físicas ou jurídicas que nos procuram para realizar essas análises para emitir o laudo. E aí, de acordo com o interessado, a gente vai fazer as análises que
que ele quiser, os parâmetros que ele quiser, e aí fazer o laudo para a pessoa. Eu agradeço a atenção de todos por mais de 1 hora. Pensei que a apresentação ia dar bem menos. Mas a minha participação como gestora ambiental na SUDEMA tem sido essa durante esses 3 anos. E aí é uma opção para vocês que estão no curso também, essa área da atuação, que é uma área que tem empregabilidade, porque tem estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, laboratório particular, tem os órgãos ambientais de onde vocês moram. E eu tenho vindo até agora, durante esses 3 anos, trabalhando com felicidade, porque é uma coisa que eu vejo o resultado efetivo, sabe? Que eu posso comprovar a qualidade da água, que eu posso tomar decisões de acordo com o resultado das análises que eu mesmo fiz. Então, é uma atuação super prazerosa trabalhar com essa área do meio ambiente. O que dificulta ainda, infelizmente, são os nossos governantes, mas aí é um problema que eu acho que é comum em todos os estados do Brasil. E aí a gente vai levando. Caso seja alguma pergunta ainda, pode ficar à vontade para ligar o microfone, para perguntar pelo chat. E é isso, a minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado e que se tiverem curiosos para saber um pouco mais, dar uma lida e ficar à vontade para perguntar. Posso deixar meu contato também. Isabel, muitíssimo obrigado. Deu um show aqui, deu uma aula praticamente para a gente aqui, né, de tudo. Pois é, Juliana. Juliana colocou aí bem, parabéns. Obrigado. E, assim, eu fico muito contente por saber que você está se dando muito bem lá na SUDEMA. Fico feliz, até porque essa área de análise de água é uma área interessante. Pois é, Amanda. É uma área interessante. Eu já tive a oportunidade de trabalhar já em laboratório de análise de água, tanto privado quanto público. Eu trabalhei no laboratório de análise de água da CAGEPA, que é a empresa responsável do tratamento e distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto da Paraíba, que é o que vale a CAERN no Rio Grande do Norte. E aí, gestão ambiental que a gente fez foi no IFPB, Campus João Aqui, João Pessoa. Pessoa. Tá? Mas não se preocupe não que qualquer curso de gestão ambiental de IF é de qualidade, seja ele presencial ou à distância. A proposta da gente com a EAD é que vocês não fiquem presos só ao virtual, né? Infelizmente, nesse momento de pandemia agora, a gente está com restrições a respeito das aulas práticas, mas isso é normal. Peço que vocês tenham um pouco mais de paciência, porque a gente vai ter as aulas, vocês vão ter oportunidade de ter aulas práticas, não só da disciplina relacionadas à química, mas também disciplinas de microbiologia, disciplinas da área de gestão de resíduos, disciplina na área de gestão, se não me engano, de recursos hídricos também vai ter visita técnica. Então, assim, tem muita coisa que vocês vão ver ainda durante o curso. E a ideia é justamente de trazer Isabel aqui para mostrar para vocês um pouquinho da química dentro do trabalho de gestão ambiental e um pouquinho de atuação que vocês, futuramente, quando terminarem o curso, estejam aí enveredando para trabalhar também, tá? Então, pois é, Amanda, tem muita possibilidade. Lógico que a gente vai se deparar uma questão bem interessante que Isabel colocou, é a questão da nossa profissão ainda não ser formalizada, né? Não tem a lei ainda que regulamenta ela. Então, mas está no trâmite já, no processo final, então a gente espera que logo, logo o Congresso vote e coloque tudo certinho lá para a gente, né? A lei seja aprovada e fique bem delimitado quais são as nossas funções, porque é o seguinte, a gente se depara com o engenheiro ambiental e com o técnico meio ambiente. Também o técnico saneamento, e o técnico controle ambiental, e o tecnólogo em saneamento, e o tecnólogo em meio ambiente. Então, a gente tem vários cursos aí que trabalham na mesma área e que acaba sendo, vamos supor, equivalente a algumas funções. Tá? Então, enquanto a gente não conseguir regulamentar isso, fica ainda um pouco assim a desejar. Por isso que mesmo a Isabel está fazendo aí, vai fazer a complementação dela na área de química,
Uhum. Tá? Teve uma pergunta que falaram sobre a questão de se é CREA ou se é CRQ. Depende do estado, tá? Tem estado que libera os dois, tem estado que só libera um, mas também, qual é o interessante vocês saberem? É saber se o instituto a qual vocês são vinculados, vamos supor o IFRN, se ela tem a parceria com o CREA ou com o CRQ. Por quê? Porque no site, lá quando você entra do Conselho Regional, lá vai estar dizendo quais são os cursos e a qual instituição de ensino esse curso pertence, que dá o direito de você tirar o conselho, a matrícula do conselho, certo? Então, aqui na Paraíba, você vai ter o CREA, que vai estar regulamentando o conselho para gestão ambiental, e tem, dependendo, vamos supor, o IFPB, ele tem curso de gestão ambiental em João Pessoa e em Princesa Isabel, tá? Então, vamos supor que o campus em Princesa Isabel não entrou com pedido para tentar ver se consegue regulamentar os seus profissionais formados de gestão ambiental do campus com o CRQ. Então, quem vai ter direito? O pessoal de uma pessoa vai ter direito a tirar o CRQ, mas o pessoal que se formou em Princesa Isabel, não. Vocês estão entendendo como é que é a lógica? E isso é importante vocês procurarem saber qual conselho está vinculado ao curso de vocês. Certo? E aí, como eu estava falando, né, a ideia é trazer a Isabel aqui para falar um pouquinho, mostrar para vocês a possibilidade futuramente de trabalho para vocês. Tem aí vários laboratórios. Eu trabalhei, como eu falei, tive a oportunidade de trabalhar num laboratório privado aqui também. A gente seguia o mesmo protocolo de análise. Lógico que não era com programas, eram com águas particulares, né? E dentro da CAGEP eu trabalhava com monitoramento da estação com água privada, que também chegava como é feito na Sudema, e também chegava amostras de água de outras estações de tratamento de água do interior da Paraíba. Então, vocês vão ter aí bastante coisa para estar trabalhando futuramente. E espero ter instigado vocês um pouquinho mais quanto a isso, com a presença aí de Isabel. Lembrando, as aulas práticas, infelizmente, nessa disciplina, elas foram gravadas, eu gravei, tá? Eu fui lá no campus Natal Central, fiz a gravação de todas as aulas, vamos estar disponibilizando para vocês depois essas aulas gravadas, as aulas práticas. Pois é, na disciplina de Química Ambiental, vocês vão ter a oportunidade de estarem vendo todas essas práticas que foram, esses parâmetros, essas análises que foram apresentadas por Isabel, e lá vocês vão ter a oportunidade de ter a aula também no polo, então vai uma equipe para o polo para fazer as aulas práticas. Microbiologia, vocês também vão ter a oportunidade de ver um pouquinho mais isso aí também, só que microbiologia não é comigo, então tem um professor que vai estar atuando com vocês lá. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço novamente a Isabel, muito obrigado. E aí, perguntas? Alguma dúvida mais que ela possa estar esclarecendo? Isabel, seu áudio está travado. Voltou? Então, vá. Espero ter sido clara, ter mostrado para vocês pelo menos uma das profissões que o gestor ambiental ele pode, uma das atuações, né, da área de atuação que o gestor ambiental pode estar exercendo e que vocês corram atrás dessas questões de estágio. Assim que voltar ao novo normal, né? Infelizmente a gente teve esse grande problema mundial, mas assim que voltar, vocês procurarem uma área que vocês têm mais afinidade, procurar estágio, porque a gestão ambiental, como tem um leque de atuação, aí fica a critério do gestor ambiental, geralmente procurar essa área que sente mais afinidade. Pois é, eu falo isso o tempo todo para todos os alunos quando passam, é a questão de vocês não pensem que o emprego ou que o estágio vai aparecer assim para vocês de mão beijada, tá? Então, Isabel foi lá e deixou o currículo dela, eu quando fui procurar também na época dos meus cursos, tanto no curso técnico quanto na graduação, eu também fui deixar currículo, e assim, a oportunidade surge quando você menos espera, tá? E você acaba agarrando aí unhas e dentes
para quem realmente quer ficar nessa área ambiental, sigam aí tentando. E não sei se vocês já viram também, só para aqueles que têm conhecidos na área de gestão ambiental já formados, o IDEMA está com inscrição, se eu não me engano, termina hoje as inscrições para a seleção deles, são 10 vagas para gestores ambientais, tá? É com uma bolsa muito boa, que ela vai ali de 3 mil a 4 e pouquinho, vai depender do seu nível, se você é especialista, se você é mestre, se você é doutor, ou se é só graduado. Então é interessante vocês estarem vendo isso aí, que é muito importante. E no futuro próximo, vocês já ficam cientes que o IDEMA ele sempre abre essa seleção. Se eu não me engano, as seleções do IDEMA são anuais ou são bianuais, tá? Então vocês ficam já ligados com isso. Bom, eu vou finalizar a gravação.